Então, gente, deixa eu gravar. Eu nem ia gravar. Eu pensei que ia terminar só no segundo vídeo. Eu acabei lembrando de um caso. Por acaso que eu gravei esse vídeo aí, eu acabei lembrando sobre. é, Desculpa aí, gente, ó. Meu joelho não tá legal. Hoje, esses dias eu não tô bem de saúde. Não dá pra me ficar andando. Geralmente eu até ando nos meus vídeos, né? E fiquei de procurar novas paisagens, mas enfim. Vai ser no mesmo lugar mesmo. Hoje eu tô só. Hoje eu não tô bem de saúde, devido aos meus problemas. Então, assim, deixa eu gravar sobre os capitães do mato moderno. Então, esse vai ser o vídeo 3, tá? Você acredita que um capitão do mato moderno, isso é um fato, isso não é que alguém me contou, que eu fiquei sabendo, ou ouvi falar, não, é que nem o testemunho do pastor aí. Não sei se eu vou soltar esse vídeo antes, ou se eu vou soltar o testemunho do pastor depois. Mas enfim, assista, vai ser uma série sobre um pastor aí, enfim. Mas é que nem no caso do testemunho do pastor, eu vivi o fato. Então não vi de longe, ninguém me contou, sabe? Não ouvi falar, eu vivi. Então eu sei do que eu tô falando. Eu vivi 25 anos com um capitão do mato moderno, infiltrado dentro da minha casa. Meu ex-cunhado, você acredita? E, oh Jesus, o avião. Eu não perco, eu não perco a oportunidade de, eu não, eu não perco a oportunidade de falar que eu quero sair daqui, né? De avião. Embora eu não goste de avião, mas fazer o quê, né? Se for para viagem longa, eu acho que eu vou gravar um vídeo também falando de uma tentativa de golpe que tentaram me aplicar um golpe, hein? Enfim, uma pessoa entrou em contato comigo, disse que se sensibilizou com a minha história e sobre avião, que não sei o que, Estados Unidos, enfim, golpista, né, gente? A gente já tá na miséria. E golpista não tem. Eles são assim. Eles querem tirar dinheiro de quem já não tem nada. Essa raça não vale o que come. Não vale nada. Enfim, então, gente, meu ex-cunhado, né? Era um capitão do mato moderno. Tava aqui pensando, tava aqui. Do nada, né? Eu vi o vídeo e falei assim, mas não é que eu já vivi com o capitão do mato moderno? Gente, Capitão do Mato Moderno, cara, ele casou lá com essa minha irmã mais velha, a que mais me persegue, a que me levou à falência, que me torturou. Ela, meu ex-cunhado, depois ela casou com outro que continuou dando continuidade na perseguição. Ele usou de polícia, né? Esse novo cunhado. O ex-cunhado me torturou durante 6 anos. Ele, a minha própria mãe, que vocês chamam de mãe, mas é progenitora. Eu tenho uma mãe narcisista, uma família inteira narcisista. Meu sobrinho mais velho, minha sobrinha, meu irmão, minha cunhada, depois foram espalhando pela vizinhança, mas eu sofri antes do meu caso, eles entregarem minha cabeça para esse movimento neonazista, fascista que está no Brasil inteiro e que me levaram à falência financeira, psicológica e etc. Eles, tudo se deu na minha casa, com os meus parentes narcisistas, que já me destrói minha vida desde a primeira infância, né? Foram 7 anos, gente, de tortura psicológica ferrenha, de perseguição ferrenha, né? Mas assim, analisando a psicologia dos Jesus, macaco voador, também era ele também é um macaco voador, né? Mas dos capitão do mato moderno, a psicologia deles e desse meu ex-cunhado, a psicologia dele, o cara casou, se enfiou na casa da sogra, morou 25 anos na casa da sogra, nunca pagou um aluguel, nunca quis saber de comprar o que é dele, e eles tinham dinheiro, como tem. Meu ex-cunhado é metalúrgico aqui na região do Grande ABC, São Paulo. Tem muita empresa metalúrgica que mexe com metal, que abastece essas montadoras aqui, é celeiro, né? De fábricas de carro, né? Tem um monte de fábrica de carro aqui. Volks, tinha a Ford, que a Ford saiu do Brasil, né?
E um monte de fábrica de carro aqui. Mercedes, carro e caminhão. Então tem muita metalúrgica aqui. Metalúrgico aqui não ganha mal. Raras exceções, mas na minha região metalúrgico não ganha mal. Então o cara tinha dinheiro para alugar uma casa, ou fazer um consórcio, ou financiar, enfim, mil e uma coisas. Minha irmã é funcionária pública dessa prefeitura aqui, dessa cidade. Uma coisa mais fácil de conseguir um financiamento de uma casa própria, ainda mais sendo funcionário público. E ela não ficou pouco tempo no lugar, que nem eu fiquei, que eu fui obrigado a sair da prefeitura que eu estava. Ela é décadas e décadas, vai se aposentar aí nessa prefeitura. Comodismo, sabe? Então, assim, o que acontece? O cara ficou 25 anos dentro da minha casa. Da minha casa, porque a casa é minha, meu pai deixou para nós, né? É minha também. Era, né? Porque eles me obrigaram, fizeram de tudo até eu sair daquela casa. Queriam que eu saísse com a mão na frente e outra atrás. Com muito custo, muita briga, eu consegui vender minha parte para minha irmã mais velha. Que o que eles queriam mesmo, os narcisistas, é que eu saísse com a mão na frente e outra atrás. Tanto é que foram atrás de mim, em outro estado, até me levar à falência. Que é o que eles queriam realmente. Me deixar com a mão na frente e outra atrás. Morador de rua, que é o que eu sou hoje. E morou 25 anos na minha casa. O cara cheinho de preconceitos. Contra a própria raça, contra o próprio povo. A gente ficava assim abismado, sabe? Contra a própria cor, contra a própria cultura. O cara, ele é nordestino. Eu não vou falar o estado que ele mora, que ele nasceu. Ele é nordestino. Ele é negro. E não adianta, meu amigo, você falar que você é moreno, porque isso daqui é uma nomenclatura brasileira para dar uma disfarçada. Passou das 6 horas da tarde, já é noite. Vai em outros países aí, não tem essa de moreno, de pardo. Ou você é branco ou você é negro. Não tem choro nem vela, não tem meio termo. Os morenos daqui não querem assumir a negritude e fica falando moreno, mas você é negro. O cara é negro, nordestino. E o cara, ele quer ser branco, quer ser paulista. Queria ter nascido, tanto é que eu ouvi ele falando várias vezes que queria ter nascido em São Paulo, não queria ter nascido naquele estado. O cara renegava a própria cultura até o osso. Gente, foram 25 anos morando com o Capitão do Mato. Conheço a pessoa. Sabe o que é você ter uma pessoa que a gente ficava, sabe, abismado. A gente, assim, o pessoal da casa, né, falava, gente, como é que a pessoa pode falar tanto mal de nordestino, sendo ele nordestino? Que nordestino não prestava, que nordestino isso, que nordestino é aquilo, que nordestino vai aprender a ser gente quando chega em São Paulo, porque nordestino não presta, nordestino lá no Nordeste parece tudo bicho, é um prejudicando o outro. Engraçado, né? Ele falou que prejudica assim um ao outro, mas quanto que ele não me prejudicou, sendo ele pobre e eu pobre também? Que Capitão do Mato, macaco voador, é um pobre ferrando o outro, é um pobre prejudicando o outro, traindo a própria classe. É um pobre destruindo a vida de outro pobre. Então a psicologia desses caras, né? O cara porque nordestino vai aprender a ser gente quando chega em São Paulo. Enquanto ele tá lá no Nordeste, não é gente, não. É um passando a perna no outro, um prejudicando o outro, um traindo o outro. E ele fez tudo isso. Falou, né? Falou e acabou fazendo tudo isso. Comigo. Embora eu não sou nordestino, sou daqui, né? Então o cara foi abrigado no seio da minha família, né? Tóxica, narcisista. E ele viu uma brecha ali, onde ele podia se infiltrar, porque ele também é narcisista. E ele acabou se identificando, né? E aí o cara falava mal de negro. Pra você ver, gente, a psicologia desses Capitão do Mato moderno, desses macaco voador. Aí ele falava, gente, mas ele falava tanto mal de negro. Eu não vou falar o que nem eu falei pra vocês, eu não vou citar nomes de pessoas, mas a história é fato, a história é verídica. Eu não sei como é que os nordestinos não catou ele e deu um
sei lá. É porque talvez não descobriu que ele falava isso ou que ele pensa isso. Porque, gente, narcisista é tudo mascarado. Esse povo, sociopata, psicopata, narcisista, eles são tudo mascarado. Na sua frente é 1000 sorrisos. É gente alegre, gente alto astral, né? Narcisista não são pessoas depressivas. Depressivo são as vítimas do narcisista, a vítima do sociopata, a vítima do psicopata. O narcisista, psicopata, sociopata, eles são alto astral. Conta piada, dá risada. Chega numa rodinha, tá todo mundo conversando normal, ele chega contando piada, começa todo mundo a dar risada, todo mundo se descontrai. Eles são mascarados, são seres... Estudem aí sobre narcisismo e sociopatia e até psicopatia também. Vocês vão entender. O que não falta é vídeo no YouTube sobre isso. E ele era exatamente... Ele era assim, sabe? Eu acho que as pessoas da cor dele, do círculo dele, que é nordestino ou que é negro, não sabe que o cara ele é cheio de preconceitos. E ele falava mal de negro, que negro fedia, negro não... Ele nem falava negro, ele falava nego. Que nego não presta, que nego fede, sendo ele nego. Não gosto de preto, não gosto de nego. Eu não gosto de nego, não gosto de preto. E o pessoal lá de casa dava risada, né? Só que depois que ele saía, como é que pode, né? Sendo ele negro, ter preconceito no sentido de detestar a própria identidade, detestar a si mesmo. Porque, gente, a pessoa ela detesta a si mesma. O narcisista, ele não ama a si mesmo, ele tem paixão por si mesmo. Eu falei isso aqui num vídeo já. Não é amor que ele sente por si mesmo, é paixão. Amor é diferente, o amor não é egoísta, o amor é complacente, é perdoador, tudo suporta. Amor é completamente diferente. O que narcisista sente por si mesmo é uma paixão ardente, é um fogo, uma paixão por si mesmo, mas não é amor. O cara apaixonado por si mesmo, apaixonado pelo reflexo, pela sua autoimagem ali, que nem o Narciso do conto grego, que se apaixonou por si mesmo no reflexo da água do riacho, do rio. E o cara assim, metendo pau na própria identidade, metendo pau na própria cor, na própria cultura, na própria história dos seus antepassados, na própria religião da qual algum dos seus antepassados foi. Embora a gente vive uma era onde muita gente é evangélica, mas muitos são evangélicos que veio de culturas afro-brasileiras e se converteu à religião cristã. Outros já nasceram, mas seus pais eram, seus avós eram. E aí o cara mete o pau, fala um monte, desce o cacete, fala um monte. Mas, gente, não é aqueles... Ele falava com raiva, mas também falava com desprezo, mas ao mesmo tempo falava com chacota, dando risada. Aí você vê, né, como que eles são tudo igual e ninguém ensina isso pra eles. O narcisista geralmente nasce narcisista. Quando eu falo pra vocês que o narcisista era a extensão do braço do senhor de escravos, o fazendeiro da época, seja qual produção que ele produzia, se era café, se era cacau, não interessa. Em alguns estados era mais cacau. Mas ele era dono de escravo, independente da sua produção. E os capitães do mato, eles levavam em si todo o preconceito, e eles que eram, né, incumbidos de praticar os flagelos, né, na própria raça. Flagelo mental, tortura psicológica e tortura física. E aí eu fiquei analisando, eu tava vendo, eu postei os vídeos e depois eu fui ver para ver se estava tudo certo. Depois eu vendo o meu próprio vídeo, aí veio me trazendo à memória esse capitão do mato que eu morei ele morou comigo durante 25 anos e ainda destruiu minha vida, né? Não ele, né? Propriamente dito, mas ele ajudou, né? Quem que é, gente? O ponto comum nessa história toda? Minha irmã. Quem é o mais narcisista, o mais sociopata ou psicopata da história? É ela. Porque os dois maridos dela, ela botou como cão farejador,
como um macaco voador, como uma extensão da maldade dela para me perseguir, me torturar, me stalkear. Depois botou os filhos. O ponto em comum de tudo isso aí é minha irmã mais velha e a minha progenitora e meu irmão. Meu próprio seio familiar mesmo. É o ponto comum aí de de tudo que me aconteceu. E aí, cara, o cara eu fiquei olhando o vídeo e falei assim, gente, ele era um capitão do mato. Renega a própria história, a própria cultura, o próprio povo, renega a cor, renega a própria identidade cultural, trai, não só renega como trai, não só trai como luta contra. Não queria ser nordestino não, queria ter nascido em São Paulo. Faz de tudo para parecer que é paulista, meu amigo. Vou te dar um recado para vocês que têm essa mente. Não só ele, mas para todo mundo que tem essa mente. Vocês nunca vão ser paulista. Se você nasceu em qualquer outro estado que não seja São Paulo, você nunca vai ser paulista. Você vai ser um residente de São Paulo, mas você não é paulista. A mesma coisa vocês que vão para outro lugar aí, outro país aí, Estados Unidos, o pobre plus, né? Vai para os Estados Unidos, fica falando mal do Brasil. Renega tudo, né? Aí tá lá nos Estados Unidos, que o Brasil não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas você nunca vai ser americano, você é brasileiro, você nasceu no Brasil. E aí o que acontece? Eu falo muito assim, gente, que eu falo muito do Brasil tal, mas eu tô falando, quando eu falo assim alguma coisa referente ao Brasil, eu tô falando desse povo narcisista, que o Brasil tá cheio deles, o Brasil tá... Então é nesse sentido que eu falo que tá difícil de viver nesse país. Mas o Brasil é maravilhoso. O que estraga é as pessoas, né? A maioria das pessoas. Mas o Brasil é maravilhoso. Eu adoro o Brasil. Adoro ser brasileiro, né? Mas tem gente que renega tudo. Eu falo assim, à toa, sem motivo. A pessoa nunca sofreu a perseguição que eu sofri, nunca sofreu o stalk que eu sofri, nunca teve as percas financeiras, percas psicológicas, nunca. E tá falando mal, entendeu? Então essas pessoas que não têm motivo, é o pobre plus, que quer ser o que nunca vai ser. Então eu volto a falar pra vocês nunca vão ser paulista. Aí você quer renegar a sua própria identidade. Não que também ficar afirmando a sua identidade demais, aí já é vaidade, né? Isso aí já é vaidade, a pessoa ficar se autoafirmando a sua identidade cultural a todo momento, esfregando na cara. Que também tem esse outro oposto, né? É porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou de tal estado brasileiro. Aí a pessoa fica falando com extremo orgulho, como se ninguém de mais nenhum outro estado valesse nada, só você, porque você nasceu naquele estado, né? Acontece muito, aqui em São Paulo tem muita gente de vários estados do Brasil, então a gente acaba pegando muita coisa, né? Então acontece muito isso aqui, pessoas que ficam se autoafirmando demais a sua identidade. Então, meu amigo, então o que você está fazendo aqui em São Paulo? Por que você não volta lá pro seu estado? Se lá é tão bom, mas vive cheirando aqui, né? Vive falando mal, como eu já catei várias vezes, vive falando, mas não larga daqui de São Paulo, não se muda daqui de São Paulo, né? E tem aqueles que falam bem também, que eu já catei pessoas aí de vários estados falando, gente, não fala mal de São Paulo não. Fala mal de São Paulo não, porque o pessoal fala muito mal, mas vem aqui, trabalha, consegue emprego, consegue uma casa, faz a vida aqui e fica cuspindo pra cima. Eu já catei gente de vários estados falando isso. Não fala mal de São Paulo não. Eu não sou paulista, mas fala mal de São Paulo é falar mal de mim. Porque eu vim para São Paulo há não sei quantos anos atrás. E aqui é uma terra boa demais, uma terra que aceita todo mundo. E não fala mal de São Paulo não. O pessoal vem para cá, fica falando mal, cuspindo para cima, mas não sai daqui. Por que você não vai pro seu estado então? Por que você não volta? Então tem esses dois opostos, a pessoa que fica se autoafirmando demais. Porque eu sou de tal estado, fica se autoafirmando demais. Então vai pra lá, ué. Se lá é tão bom, se lá se só lá presta.
Mas eu falo assim, vocês que ficam renegando, né, a sua identidade, vocês nunca vão ser paulista. Se você não nasceu em São Paulo. Não adianta você querer parecer paulista, se comportar como paulista, pegar o sotaque de paulista. Lógico, pega a si mesmo o sotaque, porque você está morando muito tempo no lugar, você perde completamente o sotaque de onde você veio. Isso acontece, isso é natural. Eu mesmo pego o sotaque rapidinho. Uma vez eu morei um tempo em outro estado aí, e eu já comecei a pegar, que é uma coisa natural, não é uma coisa forçada. Você vai falando, você vai pegando o sotaque daquele lugar. E quem tem facilidade de aprender, pega rapidinho. Mas eu falo aquelas pessoas que forçam a barra, sabe? Aí quer pegar o sotaque de paulista. Você nunca vai ser paulista. E o cara queria ser paulista. Não, queria ter nascido em São Paulo, não queria ter nascido lá não. Ah, mó vergonha. Ele falava, gente, com a boca dele. Gente, foram 25 anos morando com a pessoa, morando na sua casa. Então você sabe quem é a pessoa, né? E como pode, gente? Como pode a pessoa fazer esse tipo de coisa, né? É a psicologia do Capitão do Mato. É uma psicologia que é uma psicologia de renegação da própria identidade, mas não só renegação. O principal ponto do Capitão do Mato é a traição. Não é nem a renegação, é a traição. Porque ainda se você renega alguma coisa, não quero saber. Ah, sabe, você renega, mas você também não faz mal. Você só renega, você não quer saber daquela cultura, você não quer saber... mas você também não fala mal, entendeu? Você só renegou pra lá. Esqueceu, sabe? Renegou. Mas eu falo da traição. Esse é o ponto principal dos Capitães do Mato, que são vocês, macacos voadores. A extensão do braço do narcisista, que fica aí stalkeando pessoas em praça pública, sendo vocês um bando de pobre. E pegando a psicologia desse meu ex-cunhado, a traição, sabe? O cara morou 25 anos lá na minha casa. Depois, amando da minha irmã mais velha, começou a me perseguir. E amando da minha irmã mais velha, meus 2 sobrinhos começaram a me perseguir. E ela também. E fazer tortura psicológica. Tudo isso que os macacos voadores fazem na rua, primeiro eu sofri 7 anos dentro da minha casa. Depois que eles entregaram minha cabeça para esse grupo aí me stalkear pelo bairro, pela cidade, pelo estado de São Paulo e pelo Brasil afora. Mas até então eles não tinham entregado a minha cabeça, né? Pelo menos se tinha entregado, o grupo ainda não me praticava stalking na rua. Quando eles viram que talvez não ia conseguir me expulsar da casa que eu nasci, aí que entregaram a minha cabeça para não me dar paz. Eu ia na igreja... Os macacos voadores estavam dentro da igreja para ouvir minha oração, ficava xingando lá de fora. Eu tive que parar de ir na igreja por conta dos irmãos, porque não era justo. Os irmãos não conseguiam nem cultuar a Deus dentro das igrejas que eu ia. Então, gente, existe. E a maioria de vocês, que são macacaiada voadora, vocês são traidores, já falei, da própria identidade de vocês. Renegadores, traidores, da própria classe social, da própria cultura, da própria história. Sabe? É nojento o que vocês fazem. E aí, qual é o verdadeiro, o ganho real que vocês ganham? Eu já falei aqui, vocês não ganham nada com isso. Quando você morrer, você vai ser enterrado num cemitério, numa cova simples, num cemitério simples, um cemitério municipal público. Enquanto eles viveram a vida inteira com o dinheiro deles, que vocês estão defendendo o patrimônio de quem tem muito dinheiro. E stalkeando gente pobre, destruindo a vida de gente pobre, que nem vocês destruíram a minha vida. E sempre fui um trabalhador honrado e digno e honesto. Sempre batalhei, trabalhei muito na minha vida. E vocês destruíram a minha vida, assim como vocês devem ter destruído e destrói a vida de muitas outras pessoas inocentes, pobres igual vocês, um pobre prejudicando o outro, um pobre destruindo a vida do outro. Tudo porque você se propôs a ser a continuação, a extensão do narcisista da elite. E você trai a própria classe social e no final das contas não existe nenhum ganho real na sua vida. Sua vida não mudou, você não ficou milionário.
Nem mesmo rico. Nem mesmo classe média você virou. Você continua pobre, fudido, imprestável, porque muito de vocês não produz nada para a sociedade de útil. Muitos de vocês só vivem às custas da destruição, da desgraça e da ruína dos outros. É daí que vocês tiram o seu dinheiro podre para vocês também só pagar as contas básicas de vocês, que vocês não vão ficar ricos nessa. Então, gente, esse foi o vídeo sobre a convivência com um capitão do mato moderno. Eu convivi com 25 anos. O que ele mais fez na vida foi trair. Traiu a mim, o cara morou na minha casa, herança que o meu pai deixou para mim durante 25 anos. E no final das contas ele saiu ainda me torturando, não somente ele, né? Mas amando da minha irmã mais velha, da minha própria mãe, que vocês chamam de mãe, mas é progenitora. É uma mãe narcisista, uma família narcisista que eu nasci. Mas de qualquer maneira ele fez o serviço sujo. E é o que vocês fazem, capitães do mato moderno. O serviço sujo. Traidores. Todos vocês, a maioria são traidores. E que no final das contas não resulta em nada. Destrói vidas à toa. Nem rico vocês ficam. Então é isso.